Paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês a primeira lição de 2025, a nossa revista que vai trazer o movimento pentecostal como tema desse primeiro trimestre, tem como a sua primeira lição a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. Antes de começar, quero já fazer alguns avisos. O primeiro é que eu estou gravando hoje, sexta-feira, são 11 horas da noite, 26 minutos, porque a gente está num período de adaptação aqui, minha esposa vai começar a trabalhar, graças a Deus, vai melhorar um pouco a renda aqui de casa, e aí eu tô ficando com o bebê, então eu fiquei muito apertado, o meu planejamento ficou muito complicado essa semana. Também precisamos ali dar uma ajuda na igreja, eu tô aproveitando as minhas férias para servir um pouco melhor. Tá? Eu vou tentar normalizar isso e lançar os vídeos, como de costume no ano passado, toda a segunda-feira. Segundo ponto é que eu passei a virada de ano lá na minha igreja. Nunca teve esse tipo de evento lá, né? Há pelo menos 10 anos nunca teve. E esse foi o primeiro. Muito maneiro, muito excepcional. Lá foram distribuídas algumas oportunidades, foi pregada a palavra. E foi bom demais, bom demais. O pastor fizer novamente esse ano, estaremos lá, tá? Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Essa revista, que vai falar sobre o movimento pentecostal, no nosso próximo trimestre, é impossível falar sobre o movimento pentecostal desprezando a atuação do Espírito Santo, seja no Novo, seja no Velho Testamento, e a gente vai falar bastante de Espírito Santo, tá? Então vamos em frente, já lemos o título. O texto áureo vai trazer Atos 2, versículo 4, diz o seguinte: e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu vou dar algumas informações durante a passagem dos slides e eu vou concluir lá no ponto 2 algumas coisas do que eu quero dizer sobre o falar em línguas, tá? Para o pentecostal, o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo, tá? Então aqui no texto, quando ele fala e começaram a falar em outras línguas, línguas no grego glossa, que quer dizer idiomas, tá? E aí a gente vai ver logo na sequência, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então falar em línguas, falar em outros idiomas é uma concessão do Espírito Santo, tá bom? Verdade aplicada vai dizer que até que o Senhor venha, a igreja precisa de revestimento de poder para cumprir a missão que ele entregou. Então, Cristo nos incumbiu de uma missão e para que a gente execute essa missão, a gente precisa de revestimento de poder. Por quê? Porque se apoiar no nosso próprio conhecimento, no nosso próprio entendimento, na nossa própria ciência, não vai alcançar o efeito pretendido ao qual se propõe, tá bom? Objetivos da lição: reconhecer o cumprimento das promessas em Atos, ressaltar o poder do Espírito Santo e destacar a autoridade do Espírito Santo. Texto de referência vai trazer Atos 2, 1 ao 4, lemos Atos 2, 4 e agora vamos ler os três primeiros versículos, né? Diz o seguinte: cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui nesse texto bem interessante. Começando do versículo 2, diz o seguinte: e de repente veio do céu um som. Então, assim, havia um retorno auditível, né? Era possível ouvir alguma coisa. Um som, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu a casa em que estavam assentados. Então, primeiro eles ouviram. Logo em seguida foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Então, perceba uma coisa interessante, que eu vou fazer um outro link aqui.
Primeiro eles ouviram um som e depois viram línguas repartidas e foram cheios do Espírito Santo e falaram outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Eu quero levar vocês para o texto que fala sobre o batismo de Jesus Cristo, logo no início dos evangelhos. Por que eu estou dizendo logo no início dos evangelhos? Porque o batismo de Cristo, ele é relatado nos 4 evangelhos, nos 3 sinóticos e no de João, tá? Em Mateus 3, a partir do 16, vai dizer que ao sair das águas os céus se abrem, a pomba desce e uma voz é registrada dizendo: este é meu filho em quem me agrado. Perceba, uma pomba desce e aí depois uma voz, provavelmente a voz de Deus, né? Esse é meu filho, só pode ser Deus. Esse é meu filho em quem me agrado, esse é meu filho em quem tenho prazer. O texto sugere que outras pessoas possam ter testemunhado esse evento, mas não explicitamente se todos viram ou ouviram. Lá em Marcos 1, a partir do 9, que também fala sobre o batismo, crava que Jesus viu a pomba e ouviu a voz, mas não especifica que outros tiveram a mesma experiência, tá? Lá em Lucas 3, a partir do 21, Lucas, que também é a pessoa que escreve Atos, Lucas diz que após o batismo, Jesus orava. E aí, durante essa oração, o Espírito Santo desce em forma de pomba, depois sobre Jesus, né? Depois vem a voz de Deus. Mas como em Marcos, deixa a dúvida se todos ouviram e viram o que aconteceu. Lá em João, o relato é totalmente diferente. Lá em João, nós temos como relato o relato de João Batista, né? Relato ocular. E ele declara ter visto o Espírito Santo repousar sobre Cristo, o que confirma que Jesus é realmente filho de Deus. O texto também não menciona outros espectadores, tá? Introdução. Em Atos 2, a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpre, dando início à ação da igreja como corpo de Cristo. A presença do Espírito Santo em meio aos primeiros crentes os levou a anunciar a salvação até os confins da terra, independente das adversidades, perseguições e batalhas espirituais que enfrentavam. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte: a igreja nasce na cruz do Calvário com a fixação de Cristo ali no madeiro, né, com a crucificação de Cristo, mas ela é inaugurada em Atos 2, né? Quando há o início da ação da igreja como corpo de Cristo, como é dito aqui no slide. Aí aqui ele continua dizendo o seguinte: a presença do Espírito Santo em meio aos primeiros crentes levou a anunciar a salvação até os confins da terra. Poucas pessoas sabem, mas o pentecostalismo, né, o pentecostal, uma das características fortes é porque ela é uma igreja missional. Não existe igreja evangélica se a igreja não levar o evangelho. Igreja evangélica é aquela que anuncia o evangelho, né? E ela busca constantemente novos fiéis. Primeiro ponto, a promessa se cumpre. Deus falou que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Em Atos 2, essa promessa se cumpre, capacitando todo crente a ser testemunha de Cristo. Olha só que interessante. Testemunha de Cristo. Quando a gente ouve testemunha de Cristo, a gente não lembra de uma outra denominação? Eu lembro, né? Eu lembro lá do Testemunha de Jeová. E apesar dos nossos irmãos, eu vou tratar assim dessa forma, terem muitas discordâncias teológicas, né, que a Assembleia de Deus tem, e eu também tenho pessoalmente, para mim a mais bizarra delas é que Cristo começou a governar do céu a partir de 1914. Não vou entrar em detalhes, mas esse é um dos pontos. Eu vejo que a Assembleia de Deus é a que hoje, pelo menos no Brasil, o Testemunho de Jeová, pelo menos no Brasil, é a que cumpre fielmente o quesito de ide e pregai o evangelho. Todo sábado, todo domingo, uma dupla vai lá, bate palma no seu portão, tem um minuto para ouvir a palavra de Deus, Jeová Deus, né? Assim eles chamam.
E aí fica o questionamento para a nossa Assembleia. Será que nós estamos levando o Evangelho? Será que nós não estamos produzindo cultos para nós mesmos? Será que nós não estamos fazendo eventos para a gente? Estamos esquecendo de convidar as pessoas? Estamos esquecendo de pregar o Evangelho? Será que isso está acontecendo? E se isso está acontecendo, por quê? Será que estamos capacitados? Será que estamos habilitados? Será que falta o tal do revestimento de poder, como é dito aqui na revista? A gente vai ver isso melhor explicado mais para frente. Aqui no 1.1 eu vou abrir muitos versículos porque tem muitas referências, tá? Eu, infelizmente, não coloquei nos slides, mas eu vou citando e você vai pegando, tá? A promessa no Antigo Testamento. Embora o Antigo Testamento estivesse em atividade durante todo o período do Novo Testamento, o Senhor prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Além de Joel, outros profetas também falaram sobre a vinda do Espírito Santo. Ele atua desde a criação e continua presente na vida da igreja hoje. Então vamos, desde o começo, vamos falar de Antigo Testamento? Gênesis 1:2, o Espírito Santo pairava sobre as águas. E ali o pairava, no grego, é chocar, né? Como se uma galinha estivesse em cima dos ovos, gerando energia criativa. Olha que interessante. Perceba que Deus, quando cria, toda a criação dele, tirando o homem, é pelo falar. Ele fala e as coisas são criadas. Uma rápida curiosidade, a expressão abracadabra vem do judaísmo. São duas palavras, avadra e kedrava, que juntando significa eu crio enquanto falo. Já reparou que na cartola o mágico tira o coelho e ele fala abracadabra? É como se pela palavra o coelho estivesse ali dentro. É mais ou menos, eu estou fazendo aqui uma comparativa, né, com o que Deus fez. Deus criou pela força do falar. Criem, separem-se os lumiares, o dia da noite, a treva, entendeu? Então, assim, tudo foi criado pelo falar, mas o homem não. Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Vou continuar. Em Números 11:15, tem ali os 70 anciãos, né? Moisés estava cansado. Ai, Senhor, tá pesado. Me mata, é melhor o Senhor me matar. Tira a minha vida. E aí Deus fala para Moisés assim, olha, pega 70 cabra macho aí e reúne e eu vou fazer um negócio para te aliviar. E ali Moisés reúne 70 lideranças e Deus tira do espírito que há sobre Moisés e coloca sobre aqueles 70 homens. É tão forte que dois caras que não estavam na reunião, estavam no arraial, quando recebem o espírito que estava sobre Moisés, eles começam a profetizar. Olha que interessante. Então, a presença de Deus, ela encontra mesmo que você não esteja numa determinada situação. Acho isso interessantíssimo. Também temos Otiniel, ali no livro de Juízes, temos Gideão com os seus 300 ali tocando as buzinas, temos Jefté, entre outros. Samuel unge Saul e fala, ó, vai para um determinado lugar, vai ter uns profetas ali e você vai profetizar também. Você vê como é importante a questão do ambiente, né? Às vezes um ambiente muito carregado da presença de Deus, ele vai te convidar e te conduzir a entrar naquela mesma frequência. Da mesma forma, um ambiente pesado, às vezes a gente entra em ambiente e fala, nossa, o ambiente aqui tá pesado, é um negócio que tá sinistro. E a gente sente até oprimido, né? Assim é o ambiente cristão. Davi também, quando foi ungido, a palavra vai dizer que o Espírito Santo se apoderou dele. Porque, convenhamos, Davi era um adolescente entre 15 e 17 anos, matou o leão e também matou a ursa. A gente pode dizer que foi a competência do próprio braço. Mas aí você enfrentar um gigante do jeito que ele falou, quem ousa desafiar o exército do Deus Altíssimo? E então assim, ele parte para cima. Essa ousadia, essa coragem, sem sombra de dúvidas, é uma manifestação do Espírito Santo.
Êxodo 31, a partir do versículo 1, a gente vai ver um cara chamado Bezalel. Bezalel era o cara responsável por fazer os utensílios do templo, tá? Era um artista. Deus capacitou um artista a fazer os utensílios do templo. É o primeiro registro do Espírito Santo se apossando de alguém na Bíblia e logo de um artista, tá? O Espírito Santo também dava visão, teletransportava e levantava os caídos, né? Assim foi com Ezequiel e foi também com Daniel. Ezequiel constantemente, o texto ali que fala sobre o Vale dos Ossos Secos, e o Senhor me levou ao Vale dos Ossos. Então ele foi arrebatado até um determinado lugar, tá? Ali em Elias, 1 Reis 18, versículo 12, Obadias estava com medo de deixar Elias. O texto diz assim: não sei para onde o Espírito do Senhor poderá te levar quando eu deixar. Então, assim, é provável que isso acontecia com uma certa frequência. Se eu for e disser a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, temente ao Senhor, desde a minha juventude. Porque muito provavelmente ele sumia de um lugar, aparecia no outro, porque o Senhor o levava, tá? Sansão também, a força incrível, a força bizarra que havia nele era resultado do Espírito Santo. O texto não vai dizer que Sansão era um homem forte, que era um homem grande, que muito provavelmente Sansão tinha um porte comum, que se a Bíblia não relata, não dá detalhes, muito provavelmente ele era um cara comum, mas quando o Espírito Santo se apoderava dele, uma força sobrenatural era vista naquele homem. O Espírito Santo também mobilizava pessoas. Foi o caso de Zacarias, né? Zacarias, o último profeta do Antigo Testamento, ele vai dizer o seguinte, olha, em Zacarias 4, versículos 6 e 7. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui ele está dizendo o seguinte, ó, você vai reconstruir Israel, não oprimindo o povo pela sua capacidade, mas pelo meu espírito. Às vezes a gente acha que o nosso trabalho está muito fraco, que só tem 2 jovens no departamento, que só tem uma pessoa para cantar. Meu querido, continue, bola para frente, vamos em frente, porque tudo o que acontecer será pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente tem pressa, a gente semeia hoje, quer ver a árvore amanhã, quer ficar na sombra da árvore, quer comer uma manguinha, mas leva tempo. Quanto tempo? O Senhor dirá, tá? No Novo Testamento, a gente tem Filipe e o eunuco, né? Lá em Atos 8:26, aonde o eunuco estava lendo uma passagem de Isaías e o eunuco fala assim, entendes o que lê? E o eunuco responde, como vou entender se não há quem me explique? Ali Filipe senta, conversa com ele, explica, e ele fala assim, pô, entendi. O que me impede de ser batizado? Nada. Aí eles estão vendo um negócio de água ali, fala assim, então, você crê? Crê. Filipe batiza o eunuco. Quando o eunuco levanta, Filipe some e aparece em uma outra cidade, tá? Também temos o relato de Paulo e o relato do terceiro céu. Está lá em 2 Coríntios 12. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Não sei se estava no corpo ou fora do corpo. Olha que interessante isso. Deus o sabe. Eu sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é permitido repartir. Paulo não sabe se esse homem foi arrebatado em visão, o corpo ficou, ou se ele foi arrebatado fisicamente. Também temos João, né? No Apocalipse, sendo arrebatado e tendo todo ali nosso livro do Apocalipse, né? Descrito. Ó, toma nota do que eu vou escrever e ele só... Tá? Então, no Antigo Testamento, a presença, o poder do Espírito Santo, ou até o revestimento, se a gente quiser chamar assim, ele era para profetas, para reis, para líderes e para sacerdotes. No Novo Testamento, a promessa lá em Joel é que derramaria sobre toda a carne. Então você não precisaria estar ali naquele seleto grupo para receber o Espírito Santo em você.
tá? Então vamos em frente. A vinda do Consolador. Jesus advertiu os discípulos sobre sua partida, revelando um aspecto importante do perfeito plano de Jesus, a vinda do outro Consolador após a partida de Jesus Cristo. Para o pastor Ezequiel Soares, o Senhor Jesus se refere ao Espírito Santo como outro Consolador, porque... Cadê? Me perdi. Porque o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e majestade. Podemos dizer, portanto, que era necessário que Cristo subisse aos céus e se assentasse à direita do Pai, para que, glorificado, enviasse o Espírito Santo aos discípulos. Com isso, Jesus evidenciou que o Espírito Santo daria continuidade ao mistério da revelação, levando os discípulos a assimilarem outros ensinamentos. Então, qual é a do Espírito Santo? Ele serviria para fazer lembrar o que Jesus disse, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e para guiar os cristãos em toda a verdade. Resumidamente, o Espírito Santo é o GPS do crente, tá? 1.3. O Espírito Santo no Pentecostes. A festa de Pentecostes, também conhecida como Festa das 3 Semanas ou Festa da Cega, era a segunda das 3 principais festas do povo judeu. Ela recebeu esse nome por ser celebrada 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes. Aproximadamente 120 crentes oravam no cenáculo quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Todos que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito Santo e revestidos de poder, como havia assegurado o Senhor. A partir daquele dia, os discípulos foram capacitados para proclamar o Evangelho de Cristo com ousadia, alcançando muitas vidas para o Senhor. Então aqui a gente entende, antes de falar o entendimento, existiam 3 principais festas naquele momento. Primeira, a festa da Páscoa. A segunda, a festa do Pentecostes, também conhecida como Festa das Primícias. E ela era feita Pentecostes 50 dias após a Páscoa, tá? Lembrando que 10 dias antes dessa festa, Cristo foi assunto aos céus, e também a festa das tendas, tá? Que era um pouco depois ali para frente. E aí, o final do slide vai dizer que a partir daquele dia, os discípulos foram capacitados para proclamar o Evangelho de Cristo com ousadia. A gente vai ver que em Atos 2, 4, eles falavam em línguas, em idiomas, em glossa, né, como é dito lá, e cada um se entendia. Quer dizer, ali eles estavam recebendo a chancela do Espírito Santo, como diz, ó, vocês estão prontos. Vocês estão revestidos como Jesus Cristo falou, até que do alto seja revestido de poder. Algumas traduções, ao invés de poder, vai trazer a palavra virtude. Virtude, do grego dínamo, dínamos, né? E da onde vem a palavra dinamite, explosão. Então, o revestimento do Espírito Santo é isso, tá? Uma explosão. 2. O poder do Espírito Santo. Após a descida do Espírito Santo, os discípulos imediatamente começaram a anunciar as grandezas de Deus. O plano divino de salvação, o chamado de Deus ao arrependimento e a fé em Cristo Jesus para perdão dos pecados. Aqui eu quero ler com vocês alguns versículos que vão complementar sobre o poder do Espírito Santo. Lucas 24, 49 vai dizer o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestidos de poder. Então, havia realmente a necessidade de um revestimento para fazer o que Cristo falou. Fica que vocês vão ser. Espera que vai acontecer. E aí, há um outro texto que eu quero ler também, que ele fala o seguinte: estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém. Está lá em Lucas, tá? Isso, Lucas 4. Lucas 24, 4, se não me engano. Eu vou dar uma olhada depois, mas eu acho que sim. Acompanhe o texto. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Israel, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvis. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurarás tu
tu, neste tempo, o reino de Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Perceba que antes de Cristo morrer, ele falava: eu não sei, só o Pai que está no céu. Mas depois que ele morre e volta, ele olha: Deus sabe, não interessa isso para vocês. No meu entendimento, Cristo já sabia, tá? Quando Cristo ressuscita, ele já está sabendo, ele já tem a planta já do que vai acontecer. Mas como ele disse, não cabe a vocês saberem. E disse-lhe: não vos pertence saber a que tempo as estações o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Israel quanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É o que eu falei aqui do dínamo, né? Virtude do Espírito Santo. Vamos em frente. 2.1. O Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja e diz assim: na igreja primitiva, a ação do Espírito Santo foi fundamental para que muitos fossem salvos. Jesus havia dito que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus revelou que a igreja precisava ser revestida de poder para anunciar o arrependimento e o perdão de pecados em toda a terra. Sendo assim, ainda hoje, dependemos do revestimento de poder para prosseguir anunciando o Evangelho. Nós precisamos do revestimento de poder para anunciar o Evangelho de forma poderosa. A pergunta que eu faço a vocês: é instantâneo? Vocês acham que batizou, acabou, aceitou Jesus, o Espírito Santo já desceu? E aí eu tenho duas respostas. Se sim, porque nem todos manifestaram falando em línguas. Esse é o primeiro ponto. Se não é instantâneo, então é algo que deve ser buscado por mim e por você. 1 Coríntios 12:31 vai dizer o seguinte: procurai com zelo os melhores dons. Aqui Paulo está dizendo que, olha, você pode buscar qualquer dom, mas procure com zelo, procure dons que lhe serão úteis, não para exibir a sua espiritualidade, mas que sejam úteis para a edificação do reino e da igreja, tá? Atos 2:4, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo permitia. Então, o falar em línguas é uma permissão do Espírito Santo. 1 Coríntios 1:12 vai dizer o seguinte: o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Essa repartição feita pelo Espírito Santo é segundo a vontade do Espírito Santo, tá? 2.2. O Espírito Santo nos tira da zona de conforto. O Espírito Santo habita nos crentes, fazendo com que abandonem a sua zona de conforto e cresçam na fé. Os crentes da igreja primitiva permaneciam fiéis à missão de anunciar a palavra, revestidos de poder pelo Espírito que nos capacita a levar adiante o plano redentor de Deus. Após receber o Espírito Santo, os apóstolos de Cristo saíram para pregar a palavra de Deus com ousadia. O Espírito Santo nos impele a cumprir o ID, evangelizar, ler a Bíblia, ter relacionamento com o Criador, perdoar, ajudar e etc. Além de uma mudança no caráter, na geração de frutos de arrependimento, né? O desconforto nos leva a fazer o que muitas das vezes não queremos fazer, tá bom? 2.3, o Espírito Santo age na vida do pecador, diz assim: a ação do Espírito Santo é abrangente e profunda, mas embora seja uma ação real, nem sempre é perceptível e compreendida de imediato. O apóstolo Paulo citou a obra do Espírito Santo como aquele que lava, opera o novo nascimento e concede a nova vida. E Jesus ressaltou que o Espírito dá o testemunho ao mundo acerca dele. Portanto, o Espírito Santo age poderosamente na evangelização em todo o mundo. Hoje, a principal atuação do Espírito Santo é agir no evangelismo. A conversão não acontece de imediato, ela é um processo, né? Ela inicia a obra ali com uma metanoia, com o entendimento da obra salvífica de Jesus na cruz pela remissão dos nossos pecados, passa pelo acolhimento da comunidade cristã, se encaminha para o batismo nas águas, conforme a ordenança, daí por diante a pregação do evangelho, a mudança do caráter que gera frutos de arrependimento. Aí o revestimento do poder, alguns antes,
outros depois. Eu tenho alguns textos aqui mais à frente que vai falar sobre o quando, tá bom? Terceiro ponto, a autoridade do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo proporciona ao discípulo de Cristo revestimento de poder, auxílio para vencer as adversidades e capacitação para testemunhar o Evangelho. Então, o revestimento de poder é a eloquência que vem do céu, não de capacidade humana. É a ousadia, é o conhecimento, é o entendimento, é a palavra certa na ponta da língua, tá? O auxílio para vencer as adversidades é não desistir, é confiar nas promessas, é manter o contato com teu Salvador. E a capacitação para testemunhar o Evangelho conta que tem sido feito na sua vida, como tem sido os seus dias com Cristo, levar a palavra para alguém, orar por alguém, fazer algo por alguém. 3.1. O Espírito Santo nos reveste de poder. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência oferecida por Deus para revestimento de poder. Bem como os primeiros discípulos, hoje temos a necessidade de revestimento de poder do alto para realizar a obra de Deus. Porque o poder da igreja vem do Espírito Santo e não da capacidade humana. Aqui não é a sua boa oratória, não é a sua boa dicção, não é o seu conhecimento acadêmico, não é o seu talento para cantar, não é a sua força extraordinária que vão fazer com que a obra de Deus caminhe a passos largos. É o quão revestido de poder você está para fazer o que foi chamado para fazer, tá bom? 3.2. O Espírito Santo encoraja. O Espírito Santo tem um papel fundamental na vida daqueles que buscam a Deus. Ele nos capacita a anunciar a palavra de Deus com ousadia e prosseguir a jornada cristã, enfrentando as adversidades e vencendo as tentações. A gente tem a leve impressão de que as coisas pioram quando a gente se achega para Cristo, né? De que antes era melhor, de que antes tínhamos mais liberdade, antes o dinheiro não faltava, as coisas não quebravam. Mas a verdade é que quem está morto não sente dor. Agora nós estamos vivos, nós estamos passando por determinadas situações que geram aflições na nossa vida. Nós somos tentados e provados, agora precisamos amar até mesmo aquelas pessoas que não merecem, aquelas pessoas que nos fazem mal, os que nos perseguem, os que nos caluniam. E isso é muito complicado e difícil, mas fica impossível sem que o Espírito Santo opere em nós, tá? Para terminar, o Espírito Santo nos capacita. Não fosse a capacidade do Espírito Santo, não teríamos êxito no cumprimento da grande missão. Somente quem está cheio do Espírito Santo obedece à voz de Deus. O Espírito Santo nos capacita a ter uma vida santa, a realizar com eficácia a obra do Senhor Jesus Cristo e anunciar a palavra. É Ele que nos lembra das coisas que Jesus disse e nos guia em toda a verdade. Seu ministério como chefe de família, como esposa, como mãe, seu posicionamento na faculdade, na escola, no trabalho, seu cargo na igreja, seu chamado, seu bairro, seus parentes, seus amigos, dependem de você e do seu revestimento para o evangelismo, para que o evangelho seja pregado. Eles precisam ouvir e eles precisam ver em você a atuação de Deus na sua vida. O Espírito Santo, ele conduz as nossas palavras, as nossas orações, porque nós não sabemos orar. E o nosso agir, colocando palavras na nossa mente, na nossa boca, e conduzindo a que eu e você façamos determinadas coisas, né? E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Diz lá em 1 Coríntios 14, 32. Então, quando há uma revelação, quando há algo da parte de Deus, a gente não entra em êxtase, a gente não fica descontrolado. O Espírito Santo fala aqui, deixa a mensagem, ó. E aí, a forma de entregar e o tempo de entregar, a pessoa ali já está inspirada, tá? Ela mantém o controle sobre si. Então ela pode escolher como falar e de que forma falar. Você vai ver que tem pessoas mais emocionadas, mais emotivas, e você vai ver que tem pessoas mais brandas, tá? Mais uma vez aqui, falar
falar línguas e dom de línguas. Falar em línguas é a glassolalia, tá? Falar em línguas é uma experiência íntima. Não tem a necessidade de interpretação. É um mistério entre eu e Deus. Já o dom de línguas é para a edificação da igreja e precisa ser interpretado. Meus queridos, assim terminamos essa aula. Nossa primeira aula de 2025. Eu, mais uma vez, peço perdão por ter demorado a colocar esse vídeo. Eu prometo para vocês que as próximas eu vou tentar ser mais rápido. Vou tentar hoje, depois da EBD, já adiantar os slides, ver se eu consigo gravar à noite para segunda-feira de manhã, cedinho, vocês estarem com a aula aí pronta. Se não, na segunda, na terça, tá bom? Deixe seu like nesse vídeo, isso é importantíssimo para o YouTube entender o conteúdo que é feito aqui e ser distribuído para mais pessoas. Se não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários, vou tentar responder. Obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau. E até lá, se Deus quiser.